Bom, boa tarde a todos, mais uma vez, a quem eu ainda não havia cumprimentado. Então, eu enviei, né, o convite a esse bate-papo para vocês, para nós passarmos algumas informações, né, a respeito dessa questão de atividade remota, tá? Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Nesse início, eu vou apresentar a vocês, né, um panorama do que está acontecendo na universidade aqui dentro, né, da escola técnica. E aí, vou falar a respeito da atividade remota, o que tem sido discutido, né, tanto na UFO quanto aqui. E depois eu vou abrir para vocês para perguntas, tá? Para a gente tirar as dúvidas. Nesse momento, então, enquanto eu estiver com a fala, eu vou pedir para vocês desligarem os microfones, tá? Para não dar muita interferência para os outros que estão me ouvindo, tá? E aí, depois, claro, né, a gente se organiza para vocês abrirem para perguntas de maneira geral também, tá? Bom, então, né, já hoje, né, já dia 1º de julho, né, desde 18 de março que nós estamos com o calendário acadêmico suspenso e todas as atividades acadêmicas da universidade estão paralisadas, né? Atividades acadêmicas, de maneira geral. Outras atividades, a universidade ainda mantém, né? De pesquisa, enfim, algumas de extensão, né? Enfim. Bom, acompanhando toda essa questão da pandemia, né, do coronavírus, tanto local quanto nacional, nós ainda não temos uma perspectiva de retorno de atividades presenciais por um período curto, né? Então, não há discussões, ou não há como a gente falar que, olha, retornaremos em agosto, retornaremos em setembro, retornaremos em outubro, porque tudo, né, em relação ao coronavírus ainda está muito instável, né? Então, nós percebemos que, né, cidades que abriram, né, encerraram o isolamento, aumentaram o número de casos, tiveram que voltar para o isolamento, fechar o comércio, né? Então, este vai e vem, né, de você reduz o isolamento social, você aumenta o contato com as pessoas, claro que vai aumentar né, a disseminação do vírus e vai aumentar o número de casos. Então, este vai e vem, ele vai ser constante, né? A perspectiva é que existe essa constância, né, né, no aumento e redução de casos, a depender do quão as pessoas retornam o seu contato social. Bom, então, o que a gente percebe é que, né, hoje, né, as escolas, de maneira geral, né, os serviços educacionais, de uma maneira geral, todos eles estão, né, com as ações presenciais paralisadas, porque são locais onde você tem que ter aglomeração de pessoas em ambientes fechados. Então, é um ambiente muito propício para a disseminação do vírus. Então, esses locais, provavelmente, serão um dos últimos locais em que retornarão atividades. Então, essa dependência, né, dependência não, né, essa questão de nós não podermos realizar atividades presenciais, porque trabalhamos com aglomeração de pessoas, é certo na área educacional. Então, o que vocês observaram já, né, e aí tem, né, vocês que são pais e mães aí, né, já estão tendo a experiência de ensino remoto nas redes municipais e estaduais, né? A rede federal, então, agora
frente a essa perspectiva de que, olha, não se tem uma data certa para retorno de atividade presencial, e também, no retorno das atividades presenciais, o que se visualiza é que não vai poder retornar todo mundo junto de uma vez só, né? Vai ter que fazer um retorno gradativo das atividades, né? De 25%, 50%, 75%, 100%. Então, tudo isso ainda está muito instável de discutir e de prever. Bom, como eu disse, então a Rede Federal de Educação, né, algo que ela tem discutido é isso, né? Então, olha, as atividades presenciais não vão ser possíveis de serem realizadas rapidamente. O que é possível, né? O que é possível é termos, talvez, alternativas que possam manter o contato dos estudantes, né, com as universidades, o poder estimular os estudantes, né, o desenvolvimento, né, no desenvolvimento dos cursos nos quais eles estão matriculados, durante esse período de isolamento social. Bom, e aí, né, o que se visualiza, né, são as atividades remotas. Tá? E aí eu quero fazer uma primeira diferenciação, né? Como estava lá no questionário, a atividade remota não é mudança da modalidade de ensino. Então, vocês, quando fizeram a matrícula, fizeram o processo seletivo, vocês se matricularam num curso presencial. E esse curso permanece como presencial. Só que, em virtude de uma situação, né, totalmente atípica que impede da realização do presencial, né, que nós trabalhamos com aglomeração, como eu disse a vocês, essas atividades presenciais não poderão ser realizadas. E aí, como uma opção, né, a ser desenvolvida para que nós mantenhamos e retornemos, né, algumas atividades acadêmicas, as atividades remotas seriam uma alternativa. Tá, ok. Bom, mas o que seria essa atividade remota? Como eu disse, não é educação à distância. Né? Então, vocês não vão ter um site para entrar e vai lá, estuda naquele site, faz a prova naquele site. Não, não é isso. Então, a atividade remota seria atividades em que o docente vai realizar de planejamento dos conteúdos vinculados à disciplina que poderiam ser realizados ou que podem ser realizados à distância, né, não presencial, né, pelos estudantes, com o acompanhamento do docente. Bom, exemplo, igual lá, eu sou, então, nesse semestre, eu sou professor de urgência e emergência no segundo período. Bom, então, dentro do conteúdo de urgência e emergência, eu tenho lá, traumatismo crânioencefálico. Então, este conteúdo, eu visualizo, não, esse conteúdo pode ser administrado por atividade remota. Qual atividade remota? Aí, este planejamento, ele abre um leque de diversidade de atividades. Pode ser eu encaminhar um vídeo para vocês assistirem que trata de atividade remota, eu encaminhar um texto para vocês lerem sobre o traumatismo craniano, eu encaminhar um podcast, um vídeo, um áudio, né, de 5 minutos, onde eu estou falando e explicando o que é o traumatismo craniano. Enfim, vai existir uma diversidade de ações que o professor vai planejar isso e repassar para os estudantes que estiverem matriculados na atividade remota. Bom, então, vai existir uma diversidade de ações ou de formas de trabalhar aquele conteúdo
de forma não presencial. Tá? O professor vai estar na casa dele e vocês vão estar na casa de vocês. Bom, tá. Mas realizar atividade remota vai ser obrigatório para o estudante? Vai ser obrigatório para o professor? Não. Então, tanto para o docente quanto para o estudante, vai ser facultativo a participação. Tá, facultativo por que para o docente? Porque o docente ele vai avaliar o conteúdo da disciplina que ele ministra. E ele pode fazer uma avaliação de que, olha, não, este conteúdo que eu ministro é muito difícil para ser realizado de forma remota. Tá? Eu preciso, esse componente ele tem uma característica para ser presencial. Então, esse vai ser o parecer do professor em relação àquela disciplina. E então, aquela disciplina não vai ser ofertada de forma remota. Quanto ao estudante, vai ser facultativo, vai ser opcional. Então, o estudante vai poder avaliar, olha, não, eu não gostaria de fazer remotamente, porque eu acredito que, né, presencial eu aprendo mais, eu estou vendo o professor explicar, tenho uma vivência melhor, tal. E ele pode falar, olha, não, eu não quero atividade remota, eu não vou fazer. Ok. Ele vai ter prejuízo para isso? Não vai ter prejuízo. O estudante que optar por realizar a atividade remota. Então, ele fala, não, eu vou fazer a atividade remota. Então, ele vai ter um tempo, um período que vai ser tudo informado a vocês, um período para se matricular, né, na atividade remota. Então, ele vai fazer a matrícula naquela atividade remota. Ah, o que é atividade remota? É a mesma disciplina, né, que vocês estão matriculados, né, no calendário normal, só que ela vai ser ofertada novamente. Então, exemplo. Urgência e emergência, eu vejo que pode ser feito por atividade remota. Então, nós vamos ofertar. Os estudantes que decidirem fazer urgência e emergência de forma remota, vai entrar lá no site lá do portal do estudante e vai se matricular na urgência e emergência por atividade remota. Beleza, então ele se matriculou, aí eu vou enviar todo o planejamento das atividades que vão ser feitas durante aquele período da atividade remota, como vai ser feita a avaliação, enfim. Então aí, após aquele período de execução daquela disciplina em atividade remota, o professor vai fazer a avaliação final se aquele aluno foi aprovado ou não. Se o estudante foi aprovado, vai lá para o histórico escolar, né, de vocês, aprovado. Se o estudante não for aprovado, tá? Ele fez a matrícula, mas desistiu, ou não foi aprovado porque realmente ele não fez, né, as atividades que foram planejadas. Então, o estudante que não foi aprovado não vai lá para o boletim, nossa, voltei anos agora, né? Lá para o histórico escolar, né, não vai aparecer reprovado, vai aparecer sem rendimento. Por quê? Para que essa atividade, como ela é uma atividade opcional para o estudante, ela não vai influenciar, né, no perfil de aprovação do currículo escolar do estudante. Ok? Bom. Tá. Aquele estudante que foi aprovado, quando nós retornarmos para a atividade presencial, esse estudante, então, né, ele foi aprovado naquela disciplina, foi ofertada remotamente, então aí ele já vai eliminar aquela disciplina do currículo normal, né? Do currículo presencial. Ou terá uma opção, o estudante foi aprovado, né, na atividade remota, na disciplina na atividade remota, mas ao final ele pode julgar, olha, eu fiz a atividade remota, mas eu não gostei. Eu acho que o presencial vai ser melhor. E aí ele pode se matricular novamente na disciplina presencial. Ok? Então, a atividade remota, ela não será obrigatória. E mesmo assim, a partir do momento em que o estudante faz a opção de fazer a atividade remota,
Ao final, ou quando ele for aprovado, e quando nós voltarmos para as atividades presenciais, ele ainda vai ter a opção de falar, não, eu fiz o remoto, foi aprovado, mas eu não gostei, eu quero fazer o presencial novamente. Então, ele vai poder se matricular de novo, certo? Bom, implicações dessa questão do ser aprovado na atividade remota. Como eu disse, o estudante fez a atividade remota, foi aprovado, não, eu vou utilizar, né, eu não vou fazer de novo, eu vou utilizar a atividade remota para eliminar a mesma disciplina do presencial. Ele vai fazer, já vai eliminar, e aí esse estudante, então, exemplo, né? Se o estudante hoje, né, que está matriculado no primeiro período, ele se matricula em todas as... Não, esse do primeiro período não vai ser bom exemplo. Do segundo período, que não tem prática. Segundo período, então o estudante faz todas as disciplinas do segundo período por atividade remota e é aprovado em todas. Quando nós voltarmos para o currículo, para a atividade presencial, e esse estudante aproveitar todos que ele foi aprovado na atividade remota, ele já vai para o terceiro período. Ele não fica no segundo mais. Aquele estudante do segundo período que não fez nenhuma atividade remota, ele fica no segundo. Entenderam? Então aí nós vamos poder aproveitar o que foi cursado e aprovado na atividade remota para a integralização curricular. Tá? Bom, a atividade remota ela só pode ser realizado para disciplinas teóricas e teórico-práticas. Disciplinas práticas não poderão ser realizadas. Então, exemplo, o primeiro período tem a prática integrada 1. Bom, olha, a prática integrada 1 não poderá ser feita por atividade remota. Então, essa disciplina do primeiro período não será ofertada por atividade remota. Outra disciplina do primeiro período, que não será ofertada por atividade remota, fundamentos de enfermagem. Essa disciplina é a disciplina que trabalha a parte teórica e teórico-prático da prática integrada 1. Então, o que nós conversamos com os docentes é que fica muito difícil você trabalhar fundamentos de enfermagem, que é teoria agora, e só fazer a prática talvez daqui a um ano, quando a gente voltar para presencial. E aí, a desconexão da teoria e da prática pode dificultar os estudantes de realizarem a prática. Então, a nossa opção foi, não, essas duas disciplinas, Fundamentos de Enfermagem e Práticas Integradas 1, só serão ofertadas juntas, no nosso retorno presencial. Todas as outras, teóricas, poderão ser ofertadas de forma remota. Então, hoje, o curso técnico em enfermagem tem 24 disciplinas ofertadas, sendo do primeiro e do segundo período. Dessas 24, 22 poderão ser ofertadas de forma remota. Então, somente aí, a prática integrada 1 e fundamentos de enfermagem que não serão ofertadas de forma remota. Bom, então, baseado na conversa que nós tivemos entre os docentes, nós fizemos aquele questionário para vocês, né, de atividade remota. Houveram 61 participantes. Então, de 83 matriculados, 62 participaram. Tá? Desses 62 que participaram e responderam, 76% concordam em realizar atividade remota. 27,4% não têm acesso à internet em casa por computador. 85,5% têm acesso à internet por celular. 70% têm disponibilidade para desenvolver atividades remotas no período da manhã e da tarde. E, em relação à questão de receber as atividades, né, como gostaria de receber atividades em casa, 51,6% gostaria de receber o material por e-mail, 21% por aplicativo, principalmente o WhatsApp, e 11,3% retirado impresso na Estes. Bom, lembrando que, deixa eu só aprovar alguém que está pedindo aqui.
Bom, lembrando que, né, então, todo o planejamento, né, vou dar o meu exemplo de novo lá da urgência e emergência. Então, eu vou planejar a atividade remota de acordo com o conteúdo que eu tenho lá na ficha da disciplina. Então, lá no site da Estes, dentro do curso técnico de enfermagem, tem todas as fichas das disciplinas, né? Vocês podem consultar. Então, lá tem a parte de conteúdo, né? Cada conteúdo, eu vou ter que ter, então, uma forma de trabalhar isso de forma remota, como eu disse a vocês. Então, o meu primeiro conteúdo vai ser a leitura de um texto e responder umas questões. O meu segundo conteúdo, eu vou mandar um áudio para vocês ouvirem. O meu terceiro conteúdo vai ser vocês assistirem um vídeo no YouTube. O meu terceiro conteúdo, meu quarto conteúdo, vai ser uma reunião presencial aqui, né? Como a gente está fazendo aqui agora. Ou uma live no Instagram, ou enfim, mas vai ser uma interação com vocês, certo? Então, o professor vai planejar isso tudo para vocês e vai repassar para vocês. Vocês vão ter conhecimento de como vai ser desenvolvido aquela atividade remota. Bom, outro detalhe importante. Agora, só abrir uma planilha aqui rapidinho para mim não me perder. Outra questão importante, que é o número de disciplinas, né, que vocês têm em cada período, né? Vou só abrir aqui rapidinho. Oi, tá me ouvindo? Tem gente que está sem ouvir. Bom, olha, então um exemplo, olha. O primeiro período tem hoje 9 disciplinas, né? Que vocês se matricularam lá do primeiro período em 9 disciplinas. Dessas nove, 2 não vão ser ofertadas remotamente, que é Práticas Integradas 1 e Fundamentos. As outras 7 poderão ser ofertadas de forma remota. Então, aí o professor, como eu disse, vai fazer todo aquele planejamento e tal, vocês vão fazer matrícula. Gente, mais de alguém o áudio parou? Vou só esperar um pouquinho, porque tem gente falando que não está ouvindo. Tá normal? Bom, então deve ser uma estabilidade aí momentânea de vocês, gente. Vamos aguardando. Bom, então, como eu estava falando, no primeiro período, 7 disciplinas, então, poderão ser ofertadas de forma remota. Então, o professor vai planejar a atividade remota, tudo, fazer todo o seu planejamento e tal. Bom, mas vocês não vão fazer essas 7 disciplinas durante o mesmo período. Tá? Essas 7 disciplinas vão ser fragmentadas em 3 períodos, em 3 momentos. Por quê? Porque também a gente tem essa questão de que, olha, se a gente trabalhar 7 ao mesmo tempo, com atividades em casa, mais as atividades da própria casa, mais assistência aos filhos nas atividades escolares, né? Então, assim, isso é um fator que dificulte a realização das atividades. Então, as atividades, elas serão divididas em 3 módulos, tá? Mais ou menos 3 módulos de 6 semanas. Então, 3 módulos de aproximadamente 6 semanas, tá? Isso que a gente ainda está discutindo, né? Eu estou falando aproximadamente, pode ser que fique em 4 semanas, pode ser que fique em 5, em 6 semanas. Mas a discussão está sendo em torno disso, de 4 a 6 semanas, a depender do tamanho da disciplina, né? Do tanto de conteúdo que ela tenha, tá? Então, é difícil fazer tudo isso, né? Com o filho e com mais as de vocês. Então, por essa razão,
que a gente está planejando essa questão de ser aos poucos. Então, exemplo. Vocês estão com 7 disciplinas no primeiro período. Então, numa primeira etapa, faria 2 disciplinas maiores, na segunda etapa faria 3, na terceira etapa faria as outras 2. Completaria as 7 disciplinas. Né? Então, o que é isso de etapa? Mês, vamos supor. Então, agosto, meados de setembro faria 2 disciplinas. Setembro, a finalzinho de outubro, né, faria 3 disciplinas. Outubro até dezembro, né, início de novembro até ali dezembro, faria as outras 2 disciplinas. E isso, então, finalizaria, né, as disciplinas do primeiro período que foram ofertadas de forma remota. Então, a cada período desse, vocês terão um período de matrícula. Né? Então, agora, no primeiro período de atividade remota, vai ter o período de matrícula. Aí você vai entrar no portal do aluno, fazer a matrícula para o primeiro período de atividade remota. Depois fazer a matrícula para o segundo período de atividade remota e depois para o terceiro período de atividade remota. Então, só que, gente, isso tudo vai ficar bem explicadinho para vocês depois. Já te respondo, Natânia. Então, toda essa questão, né, ela vai poder ser realizada, né? Vocês vão realizando as matrículas e, a partir daí, vão sendo desenvolvidas as atividades. Está todo mundo me ouvindo. Eu fiquei na dúvida que apareceu a mensagem, né? A sala está quase cheia. Deseja transmitir essa sessão? Mas já comecei a sessão, eu não sei o que esse negócio está com... Está perguntando aqui, enfim. Mas vamos lá. Bom, deixa eu ver o que ficou faltando. Aproveitamento, já falei, readequação da turma, certo? O importante, assim, né, que com os docentes que nós já discutimos, né, essa questão da atividade remota, né, todos os docentes do curso técnico de enfermagem concordam em realizar essas atividades, né, dentro de todas essas discussões, né, como eu disse a vocês, como é um assunto muito novo, até para a gente, né, agora que a gente está amadurecendo mais a ideia, como que é a execução, né, quais as implicações para o docente, para o estudante, tá? Então, tudo isso a gente está amadurecendo, né, neste caminho agora, tá? Só que o que está bem claro é que o estudante não terá prejuízo, tá? Nessa questão da realização da atividade remota. Por quê? Porque ele pode se matricular para fazer a atividade e depois ainda pode julgar, né? Olha, ele depois ainda pode julgar, né? Que não gostei, acho que não seria bom atividade remota, eu quero fazer o presencial. Ele pode se matricular no presencial, tá bom? O que vai ter cada estudante tem que ter a clareza que se eu fiz atividade remota, foi aprovado, né, e vou utilizar para a integralização curricular, eu vou adiantar mais no meu curso. Aquele que não fizer atividade remota ou for reprovado na atividade remota, ele não pode usar para a integralização curricular. Então, ele vai ficar parado no período em que ele estava. Certo? Bom, penso eu que eu falei tudo o que eu queria, tá? Agora, então, eu vou abrir para perguntas de vocês. Quem quiser pode usar tanto o chat quanto abrir o seu microfone e falar aqui com a gente. Doriel. Só um pouquinho, Luciana? Isso. Só responder a Maísa aqui. A Maísa perguntou, né? Essas atividades vão acontecer apenas durante a pandemia? Depois da pandemia, tudo
será presencial? Isso, mas a atividade é só enquanto o calendário da UF estiver suspenso. Voltou o calendário acadêmico, voltou a atividade presencial, voltamos à nossa vida como era antes da pandemia. Vai, Luciana, faça essa pergunta. Então, Noriel, eu queria saber, assim, na hora que for fazer a matrícula lá no portal, nessas atividades remotas, a gente já vai saber quais são as matérias que vão ser oferecidas, né? E quais, por exemplo, daqui, igual você falou, de 6 em 6 semanas vai ser uma ou duas matérias. Já vai saber quantas matérias vai ter durante essas 6 semanas, agora no começo? Sim, aí a gente vai, né, a coordenação do curso vai passar todo esse planejamento e essa informação para vocês. Tá. E deixa eu te perguntar outra coisa. É tudo combinado com o professor, por exemplo, se for ter uma aula online ali, por exemplo. Aí a gente combina o horário, tudo isso? Ele vai marcar dentro do planejamento de aulas, ele já vai passar antecipadamente quais as ações que ele vai fazer. Então, já no início, quando você se matricular, você vai saber que dali a uma semana, você vai ter um encontro presencial por videoconferência em tal dia e tal horário, para vocês planejar. Como eu disse a vocês, dentro daquela questão de que, olha, as nossas ações, nós vamos organizar de uma determinada forma para que elas ocorram mais no período de execução do curso, né, que é o período da tarde. Mas nada impede que, combinado e com o próprio docente responsável por aquela disciplina, ele possa fazer em horários diferentes. Tá? Mas, de forma padrão, nós vamos utilizar o período da tarde. Entendi. Porque eu tô te perguntando por causa do caso de filhos, né? Igual eu tenho, tá tendo atividade da escola e é das 3 às 6, entendeu? Entendi. Aí fica complicado, porque aí não tem. Aí eu não sei se eu ensino um, se eu olho o curso, se eu olho o outro. Aí fica complicado. Isso aí vai poder ser discutido com cada docente, tá bom? Não, então tá, entendi. Deixa eu ver a pergunta da Carla aqui. Mas para se matricular posteriormente, pode ocorrer de existir dificuldades para a matrícula. Por exemplo, existir algum critério para esta aprovação? Para se matricular posteriormente, pode ocorrer. Bom, Carla, assim, eu não entendi muito bem essa pergunta, mas enfim. Olha, a matrícula vai ser da forma... Vocês, esse ano, vocês não fizeram matrícula que foi de primeiro período. Então, a secretaria que fez. Então, no período correto, nós vamos informar da coordenação, vamos passar um e-mail para vocês e falar, olha, de tal data a tal data, entra no portal do discente, do aluno, faça a matrícula nas disciplinas abaixo. Se você for realizar a atividade remota. Entendeu? Então, tudo isso vai ser certinho. Você fez o primeiro período da atividade remota, né? O primeiro momento. Você foi aprovado em uma disciplina e reprovado na outra. Né? Exemplo, não concluiu com aproveitamento a outra. Aí, no segundo momento de atividade remota, você pode se matricular normalmente, tá? Em todas, novamente. Então, a não aprovação, ela não vai impedir de você se matricular nos módulos depois, tá? A Paula, se fizer de modo EAD, vem escrito que é EAD de diploma? Não, Paula, eu já deixei claro no início. Nós não estamos mudando a modalidade de ensino do curso. O curso é presencial. E nós não temos nenhuma intenção de mudar o módulo, tá? Para EAD. Isso são atividades que nós vamos realizar de forma emergencial para este período de isolamento social, tá? Paula... As atividades remotas só poderão ser feitas referentes ao período matriculado? Bom, essa questão ela vai ser julgada pelos próprios docentes. Se nós tivermos uma disciplina, né, que, exemplo, você é do primeiro período, né? Mas eu quero fazer uma matrícula numa disciplina do segundo, para adiantar já, tá?
Se você não tiver excedido a sua carga horária de aula semanal máxima, né, para aquele período, né, da atividade remota, você até poderá solicitar, tá? Isso pode ser realizado, vai poder ser realizado, tá bom? Natália, essas atividades remotas seria em torno de que horas? Não, como eu disse, Natália, as atividades elas vão ser feitas de acordo com o planejamento do professor. O professor vai passar o planejamento da disciplina para vocês e vocês vão realizar as atividades de acordo com a disponibilidade de vocês. Então eu posso à tarde, eu posso de manhã, eu posso à noite. A atividade que foi planejada, vocês vão executar. Somente se o professor passar, não, vai ter um encontro igual a gente está fazendo aqui, online. Aí esse encontro online vai ter que ser num dia e hora marcado. Mas todas as outras atividades, elas poderão ser realizadas de uma forma mais, de uma liberdade maior para os estudantes adequarem as atividades dentro do seu tempo disponível, certo? Claro que, né, vai ter que seguir o planejamento do professor, com a entrega de atividades, com a avaliação, que isso tudo tem que ser realizado para garantir que aquele componente curricular foi ofertado, né, aquela disciplina foi ofertada, existia um critério, né, de aprovação e aquele estudante percorreu todo aquele programa, né, toda aquela programação do docente, fez a avaliação e foi aprovado. Isso a gente não pode deixar largar mão dessa questão dessa qualidade também ali da proposta de ensino, tá? Peraí, deixa eu ver onde eu estou. Ana Carolina, já existe um planejamento para as atividades remotas? Olha, nós estamos com as discussões aqui dentro da escola técnica, né? Provavelmente, essas atividades iniciarão na primeira semana de agosto, lá, creio eu, por volta do dia 3 de agosto, tá? Então, agora em julho, vai ser só mesmo o plano, só não, né? A parte maior, que é grande, né? E vai exigir muito, que é a parte do planejamento, e o início das atividades seriam realmente em agosto, tá? Creio eu na primeira semana, mas pode ser que vale até o dia 10 de agosto, a segunda semana. Não mais que isso, viu? Do dia 10 de agosto não passa. Então, será iniciada ali do dia 3 ao dia 10 de agosto. E para quem vai... A Natânia, né? E para quem vai pagar as matérias, pode fazer todas de uma vez ou tem que aguardar o restante? Natânia, vai depender de quando que aquele componente que você está devendo, em qual módulo que ele vai ser ofertado, se vai ser no primeiro, no segundo ou no terceiro. Porque se você está devendo uma que foi ofertada lá no terceiro, que é lá mais no final do ano, você vai ter que aguardar, não tem como você puxar, tá? Mas não, é uma disciplina que você já vai fazer agora no primeiro, já foi ofertada no primeiro módulo, então você já matricula, faz, enfim. Só que uma questão importante, Natânia, você que está devendo isso para se formar, você vai fazer, você vai aprovar, vai ser aprovada, né, naqueles componentes, enfim. A sua integralização e finalização de curso só ocorrerá quando retornar à atividade presencial, tá? Infelizmente, você vai ter que aguardar. Por quê? Porque está tudo suspenso. Neste momento, academicamente suspenso. Mas nesse momento, não tem como emitir conclusão de curso, sendo que o calendário acadêmico está suspenso. Tá? Tatiana, Celestina, mas eu esperar voltar sem a imunização? Luciana, desliga o microfone, por favor. Mas você acredita que voltará sem imunização? Se será seguro para nós? Provavelmente voltará no próximo ano, mesmo que seja suspenso por indeterminado. Olha, Tatiana, realmente isso é difícil da gente prever. É muito difícil a gente dar uma opinião, né, em relação a isso. Eu acho que sem imunização é muito difícil o retorno,
das atividades. Mesmo depois com a imunização, eu acho que ainda a gente não sabe como será a resposta de todos nós, né? E do grau de imunidade que nós teremos, enfim, algo que a gente vai ter que realmente ir dia por dia, mês a mês, para ver como será o nosso futuro, tá? Tiago, se por acaso não conseguir acompanhar a atividade remota, se por acaso eu não conseguir, deve ser eu, né? Eu não conseguir acompanhar a atividade remota, parte da manhã, posso realizar à tarde. Ah, isso, Tiago, é aquela questão. Você vai fazer a atividade de acordo com o seu tempo, né? Dentro do planejamento do professor. Só vai ficar difícil quando você tiver né, assim, igual a gente está fazendo agora. Ah, o professor marcou antecipado tal dia e tal horário. Mas você, tal dia e tal horário, você não pôde. Aí você não vai poder acompanhar naquele momento, tá? Mas essa atividade, ela poderá ser passada de forma diferente. Ah, então foi uma discussão de um texto e tal, tal. Ah, você não pode participar, mas o professor pode passar o texto para você ler, enfim, tá? Jaqueline, com relação ao horário das aulas, ficará disponibilizado o material mesmo não podendo entrar no horário combinado? Fica acessível a qualquer hora? Bom, Jaqueline, isso vai ser uma característica importante. Como eu disse, dentro do planejamento do professor, vocês vão conhecer de como que ele vai mandar, como que vai ser esse repasse de materiais, de toda a organização de como ele vai ensinar, né, os conteúdos. Então, por e-mail, o material já está contigo, você vai ler a hora que você, né, conseguir. Né? Ele vai ter uma página na internet da disciplina dele. Então, a qualquer momento você entra lá e já vê o que foi trabalhado, o assunto, se tiver o áudio, você ouve o áudio lá, enfim. Tá? Então, essa questão do contato e do receber o material, ele vai estar disponível para vocês, né, de uma forma mais permanente, tá? Para vocês acessarem, né, e poderem trabalhar aquele material naquele período disponível que vocês têm. Como eu disse, a única exceção será quando o professor te marcar um encontro mais online, porque aí realmente não tem como, né, ele, né, vai participar quem estiver disponível, né? E claro, gente, a intermediação também, né? E aí o professor pode realmente conversar se teve uma baixa participação, se teve uma alta participação, enfim, e isso ele vai adequando também no decorrer. Henrique, Noria, já tem uma data definida para o início das atividades, tipo tal mês, tal dia? Então isso aí já respondi, né? Creio que do dia 10 de agosto não passa, tá? Do dia 3 ao dia 10 de agosto, provavelmente a gente já vai estar iniciando. Mas tudo isso, exemplo, para iniciar no dia 3 de agosto, as matrículas já vão ter que ser feitas agora, no finalzinho de julho, tá? Então, todas essas informações eu vou repassando para vocês. Olha, gente, vai ser primeiro período, são essas que vão ser ofertadas, vocês vão ter que se matricular nessas. No segundo período, também, essas que vão ser ofertadas e vão se matricular nessas, tá? Então, esse contato eu vou fazendo com vocês. Noemi, quando formos nos matricular, serão os mesmos papéis que teremos que enviar quando... Não, Noemi, agora é matrícula online, tá? Então, é só você vai acessar o site do portal do aluno, né? E quando você acessa, você vai clicar lá em matrícula e vai aparecer as disciplinas que tem disponível para você matricular. Aí você seleciona e clica lá para se matricular, tá? Agora você não tem que entregar papel nenhum e não precisa vir na ESTES para se matricular. Vai ser online. Michele, Noriel, reprovei em uma matéria... Michele, aí tem que ver qual é a matéria, né, que você foi reprovado e se ela está sendo ofertada agora, tá? Se ela estiver sendo ofertada agora, é possível. Mas como lembrar, né? Se você reprovou lá, a gente teve mudança do currículo.
Aí tem que ver a equivalência dessa matéria que você foi reprovada, né, para ver qual que você tem que cursar, tá ok? Então isso a gente tem que ver certinho. Depois me envia um e-mail certinho falando qual que é a matéria que você reprovou e aí eu vejo isso para você. Paulo, as avaliações seriam de forma remota também? Sim. Gente, não tem encontro presencial, tá? Encontro presencial está totalmente descartado. Todas as atividades, tanto de conteúdo, ensino e tal, e avaliações, de forma remota, tá? Então, para quem é, né, para quem é aluno e quem não gosta, prova, vai ter prova, gente? Não vai ter prova, gente. Não tem prova no seguinte sentido assim, de você isolado lá, sem nada e tal, né? O professor vai ter uma forma de avaliação que vai compartilhar com vocês. Ele pode colocar um questionário online para você responder ali em 15 minutos, né? E aí você vai ter aquele tempo disponível para responder, pronto e acabou, entendeu? Mas não vai ter essa questão, essa presença física do professor te olhando lá para ver se você está colando ou não. Aí é uma responsabilidade que todos nós vamos ter que criar, né? De que todos nós somos responsáveis pelo conhecimento que a gente busca, né? Então, se eu vou me propor a fazer uma atividade remota desta forma, né? Primeiro, eu tenho que ter uma disponibilidade para, né? Porque vai me exigir um compromisso, né? E no momento de uma avaliação, né, eu tentar realizar aquela avaliação de uma forma mais independente possível, né, para não ter que aquela questão, eu estou fazendo a pergunta, mas eu estou lendo o texto aqui na minha frente, né? Eu tenho que tentar não fazer isso, né? Eu ser leal também àquilo que aquilo que eu me propus, aquilo que eu me propus aprender, né? Mas é claro, viu, gente? Não teremos avaliação de forma presencial. A Luciana saiu. Maísa, como vai ter esta rematrícula de disciplinas? Eu poderia me matricular em uma disciplina que não estava matriculada? A Maísa até saiu já. Olha, enfim, ela vai poder se matricular nas disciplinas que foram ofertadas no período correto, tá? Louise, quando o encontro for por live ou chamada de vídeo, esse conteúdo ficará salvo? Tá? Luiz, sim, o professor pode utilizar de formas que ele tem disponível para salvar e para repassar isso para vocês. Tá? Thalita, essas atividades serão de matéria só do primeiro semestre ou do ano todo? Nesse momento, só do primeiro semestre. Tá? Para a gente tentar correr atrás do tempo que já passou. Tá? Então, só as do primeiro semestre. Luciana, quando será o período de matrícula das atividades? O calendário a gente ainda está trabalhando, tá? Ainda não temos essas datas, mas assim que tivermos, vamos divulgar. Ouvi se fosse falando sobre finalizar de acordo com o calendário acadêmico. Entendi, obrigado. Ah, tá. Tchau. Tatiana, preciso sair. Ok, a gente mantém as informações pelo grupo. Paula, mas esse tempo de avaliação vai ser mais amplo, né? Porque a internet da minha casa... não, foi um exemplo que eu dei, viu, Paula? De 15 minutos, claro, né? Ah, Maísa, você ouviu? Então, Maísa, é porque estava offline ali no seu perfil. Então, eu te respondo lá direito. Ô, Paula, claro, né, o professor vai combinar com vocês, né? É óbvio que, né, não vai ter um prejuízo para vocês. Esse não vai ser o objetivo, tá? Ô, Maísa, sim, você vai poder se matricular de acordo com as disciplinas que foram ofertadas naquele período, né, naquele módulo, tá? E você pode sim se matricular em uma que talvez você não estava, tá? Matriculada no período acadêmico normal. Noriel. Oi? Pode falar. Sobre as aulas, elas vão ser realizadas todos os dias da semana, de segunda a sexta, nessas 6 primeiras semanas? Não, Melina, é o seguinte, ó. Exemplo, vou dar o meu exemplo da minha disciplina.
enfermagem, urgência e emergência. Então, vamos lá, vai ser no primeiro módulo que nós vamos ofertar, agosto, setembro. Né? Vamos supor, de 3 de agosto até 15 de setembro. Então, de 3 de agosto a 15 de setembro, eu vou planejar todo o meu conteúdo e como eu vou trabalhar esse conteúdo nessas datas. E vou repassar para vocês. Os encontros presenciais que a gente está fazendo aqui, talvez podem nem ocorrer, tá? Ou podem ocorrer, claro, vai depender da programação do professor. Mas aí, o primeiro conteúdo vai ser um texto. Você vai ter que ler o texto, fazer umas questões e me mandar por e-mail. Ou outra forma que você tenha de disponibilizar isso para mim. Então, não é aquela questão certinha de que, olha, tal dia, tal horário, eu tenho aula de enfermagem, urgência e emergência. Não será. O que é certo é, de 3 de agosto a 15 de setembro, você terá que cumprir a programação da disciplina de enfermagem, urgência e emergência programada com o professor. O tempo que você vai ter disponibilidade, que hora que você vai estudar, que hora que você vai fazer, isso você que vai se organizar. Entendido? Ok, entendido. Deixa eu ver, mais questões. Bom, eu acho que eu já passei por todas aqui do chat. Mais alguém para fazer pergunta no chat ou aqui no áudio? Sim, Edilene, as avaliações serão à distância, né? Você na sua casa, o professor na casa dele, né? A forma com que vai ser feita essa avaliação pode ser, né? Ele te manda umas questões, você responde e manda para ele de volta. Esta forma de como mandar de volta, tudo isso também a gente tem essa questão de conversar e programar com os estudantes. Por quê? Como vocês viram, tem estudante que não tem acesso à internet, nem computador, nem celular. Então, como que ele vai obter o material? Então, aí tinha a opção de retirar aqui em casa, né? Aqui na Escola Técnica de Saúde. Mas como que eu vou devolver o material? Então, a devolução do material pode também de entregar o material aqui na própria Escola Técnica de Saúde, tá? Então, toda essa organização aí, ela vai ser feita a partir do momento em que a gente tiver, olha, foi ofertado a disciplina tal, tais estudantes se matricularam, esses estudantes que matricularam, 100% deles tem acesso à internet em casa e pode receber por e-mail o material. Beleza. Não, dentre esses estudantes que estão matriculados, a gente tem estudante que não tem acesso à internet. Então, o professor vai disponibilizar o material dele aqui na Estes para o aluno pegar e você terá que combinar a forma de devolução das avaliações, né? E devoluções que você vai propor para o aluno, tá? Mais alguma pergunta? Então, de uma maneira geral, vocês entenderam todo o princípio dessa questão da atividade remota? O Emerson, considerando que não temos previsão de retorno presencial, caso ultrapasse o segundo semestre de 20, essa opção ocorrerá no primeiro de 21? Emerson, sim, viu? Provavelmente sim. Se lá no primeiro semestre de 2021 nós não tivermos uma solução e ainda mantivermos o isolamento social, esta pode ser uma opção ainda lá em 2021. Jaqueline, se eu optar por fazer de modo remoto e não concluir, como fica? Se você faz a opção de concluir remoto, aí você não conclui ou não tem o aproveitamento, tá? No teu currículo lá escolar, né?
vai vir sem rendimento, tá? Não vai vir reprovado, vai vir sem rendimento. E depois, quando voltar presencial, você pode fazer, né? Vai ter que fazer a opção de fazer presencial. Essa reunião está sendo gravada, Thalita? Tá sim, tá? Noemi, eu não tenho computador, nem nada que eu possa estudar. Isso, Noemi. Então a opção vai ser o impresso. Você. Não, então você pode fazer a opção, né? E aí a forma com que nós teremos que planejar, né, o repasse de material e toda a programação para você vai ser de forma impressa, tá? E aí o professor vai ter que, né, que organizar com você quando que ele deixa o material aqui para você pegar e como você vai devolver a parte de avaliações, enfim, né, as atividades que vai exigir a devolução sua para o professor, tá? Então, essa combinação aí, cada professor vai ter que fazer com o aluno que vai receber a atividade impressa. Que pode ser por WhatsApp também, né, igual a já está falando. Bom, mais alguma pergunta? Nós, Marisa Elias. Ah, tá, professora Marisa. Nós vamos oferecer as disciplinas. Nós vamos oferecer as disciplinas. Isso, Marisa, são as disciplinas do primeiro período. 2020, primeiro semestre, serão essas disciplinas que serão ofertadas remotamente. Porque assim, em virtude de quê? Porque nós já temos um grande número de disciplinas que poderão ser ofertadas de forma remota. Se a gente tivesse poucas disciplinas, como, né, como eu disse, nós vamos ofertar 22. Exemplo, se tivéssemos 5 só, né, que pudesse ser ofertado de forma remota, né, nós poderíamos puxar disciplinas do segundo período, né, do 2022, né, do segundo período, do terceiro período, do quarto período, e ofertar agora. Mas não é o caso, porque a gente já tem um grande número de disciplinas que serão ofertadas remotamente. Mas esse de puxar disciplinas lá da frente para ofertar remoto, é possível ser feito, tá? Mais alguma questão? Eu vou, tá, igual a reunião está sendo gravada, eu não sei como que funciona, qual que é o arquivo, como que é o arquivo que sai depois da gravação, se é só áudio, se é vídeo, enfim. Mas aí eu vou disponibilizar também, disponibilizo também aqui essa gravação para quem quiser ouvir também e ver se esclarece, né, para esclarecer também. Vou esperar que o Emerson está digitando. Então, não seria possível atualizar o período letivo? Emerson, assim, não dá para, tipo, agora fazer tudo para chegar no primeiro período no segundo semestre de 20. Não, não será possível, tá? Não temos tempo para isso mais, tá? Então, agora em segundo semestre faz referente ao primeiro semestre, em se continuar, né? E aí nós vamos vendo o que será feito a cada semestre. Mas para repor, para recuperar todo o tempo perdido e vocês caírem já no segundo semestre, segundo período, no segundo semestre de 2020, isso não é possível. Muriel. Oi? Você, quando eu te perguntei com relação às matrículas que poderia ser puxado, você falou que sim, mas você também deixou bem claro que tipo que teria
um período por semanas, alguma coisa assim. Eu entendo que nesse período é difícil para muita gente, porque tem filhos, tem casa, tem muitas coisas. Oi, Ana. Caiu. Ana? Que quer fazer naquele período. Ó, Ana Carolina, teu áudio cortou. Eu ouvi só o início. Eu falei assim o seguinte, que você falou assim que, por exemplo, em agosto vai ser 2 matérias. Eu sei Isso, que é pode ser difícil. até isso. Eu Isso, dei um eu sei que exemplo. é difícil para muita gente, tudo, tem filhos, tem escola, mas tem gente que tem uma disponibilidade maior do que outras pessoas. E aí, naquele período, eu vou poder optar ou já vai estar pré-determinado que naquele período vai ser só 2 matérias ou eu posso escolher mais algumas outras? Ou, assim, Não, a oferta vai estar pré-determinada. Olha, então, ah, tá, agosto a setembro vai ter 3 disciplinas que vão ser ofertadas só. Então, a hora que entendi. você entrar para fazer sua matrícula, só vai aparecer aquelas 3. Ah, compreendi. Entendeu? Então, não vai aparecer mais disso. Eu dei o exemplo de 2, mas o que eu observei, né, um planejamento que eu fiz aqui, isso vai estar em torno de 3 a 4, Ah, tá? compreendi. Então, em torno de 3 a 4, Obrigada. nada. Thaís, se optarmos pelas atividades remotas e tivermos o aproveitamento aceitável, automaticamente essa matéria seria aproveitada, não anulada, né? Aproveitada do ensino presencial. Sim, sim, Thaís. Mas, lembrar, quando voltarmos retorno, né, o presencial, você ainda tem a possibilidade de que, ó, eu fiz, fui aprovado no remoto, mas eu não gostei. Eu quero fazer presencial. Você se matricula no presencial. Edilene, as matérias que a gente vai ofertar e vai estar disponível, isso nós ainda não fechamos, tá? Ainda está no planejamento. Amanhã à tarde eu tenho uma reunião com os professores do curso técnico de enfermagem para a gente dar uma discutida nisso, tá? E aí, assim que nós finalizarmos, eu já vou repassar isso para vocês ficarem sabendo, tá? Tanto que amanhã é importante o Delcides, que é o representante da turma, né, de vocês, do primeiro período, e o Lázaro, que é o representante do segundo período, participarem, né? Eu já enviei a convocação por e-mail deles, tá? E depois eu vou até mandar lá no grupo para eles ficarem atentos ao e-mail, porque também será uma reunião online nessa mesma sala, que os representantes dos estudantes têm que participar. Thalita, já tem data para começar? Thalita, data de 3 a 10 de agosto, tá? Provavelmente, não, mas do dia 10 de agosto não passa, tá? Edilene, tem 3, eu faço 2, vai voltar a ter... Não, ó, se no primeiro módulo lá, né, agosto, setembro, tem 3, você faz só 2, aquela terceira, ela não vai ser ofertada no segundo módulo, tá? Ela só vai ser ofertada neste primeiro módulo. E aí, o que vai ser? Ou você vai fazer quando ela for ofertada novamente de modo remoto, exemplo, vamos supor se a gente lá em 2021 tiver desse jeito ainda, ou quando tiver o presencial. Maísa, se eu optar por fazer atividades remotas do terceiro período e as aulas voltarem em 2021, eu teria que esperar o quarto período no segundo semestre? Se eu optar por fazer atividades remotas do terceiro período. Maísa, as atividades remotas que estão sendo propostas é do segundo período. Tá? Segundo período. O terceiro período, nós não vamos entrar em discussão nesse momento. Por quê? Porque o terceiro período, ele já está, logicamente, por falta de tempo, lá em 2021. Lá em 2021, se tivermos resolvido a pandemia, retorna presencial. Vocês farão o terceiro período presencial para quem foi aprovado em todas do remoto do segundo período
e utilizou a aprovação, né, para eliminar o período. O aluno que não fez o remoto lá em 2021, ele fica no segundo período, não vai para o terceiro, tá? Então, essa questão ainda do terceiro e do quarto período, ainda só futuramente, ainda para a gente saber como ele ocorrerá. Jaqueline, a Biblioteca da UFO tem acesso virtual? Como podemos acessar? Você fala acesso a livros de forma virtual, né? Não tem. Eu não tenho conhecimento, viu, Jaqueline? Creio que não tem, tá? Mas é aquilo que eu disse. Em relação ao material, nós faremos um planejamento e repassaremos esse material para vocês estudarem, tá? O terceiro período que eu falo é que nós iríamos iniciar... o segundo período, Maísa, tá? Então deixa eu ler direito. Se você optar por fazer as disciplinas do segundo período e as aulas voltarem em 2021... Não, isso, ó. Então, se você faz as disciplinas do segundo período agora, né, remotamente, foi aprovado em todas, tá? Lá em 2021, voltou presencial, você vai ter que fazer o terceiro período, tá? Presencial. Só que o quarto período é só o estágio. O estágio você já vai ter concluído. Tá? Então, ao final do primeiro semestre de 2021, quem fez a atividade remota foi aprovado, usou essa atividade remota para eliminar as matérias do currículo presencial, ele vai se formar lá em meados de 2021, né? No final do segundo semestre, do primeiro semestre de 2021, tá? Alguns. Joyce, né? A professora Joyce está falando que existem alguns livros digitalizados na biblioteca, mas não são todos, tá? Essa mudança da grade, mas é confundir todos nós. Até a gente tem hora que eu tenho que parar e pensar direitinho o que está acontecendo. Bom, mais perguntas? Mais dúvidas? Junto com o estágio do quarto período, não havia... Sim, o terceiro período, Thaís. Tá? Então, como eu disse para a Maísa, né? Lá em 2021, está presencial, a prática vai poder ser realizada. 2021, ainda mantém pandemia e isolamento social, não pode fazer a prática. Aí vai fazer, até então, disciplinas por atividade remota, né? Aí a prática vai ficar para o momento em que retornarmos presencial, tá? Sim, a forma de comunicação, né? É claro que assim, ela vai ser ajustada de acordo com né, com o professor daquele componente curricular, né, daquela disciplina, né, que está sendo ministrado naquele período. Então, algo que nos faz muito bem é essa questão de que, olha, vai ser material por e-mail, né? Então, olha, tais e tais estudantes é e-mail, tais e tais é o WhatsApp, né? O que não dá é para mim ficar perdido assim, eu tenho que, em alguns momentos, ficar perdido, que assim, eu mandei para o WhatsApp, mas aí o estudante fala que quer por e-mail. Né? Então, isso tem que ficar muito bem claro, tá? No início, olha, vai ser por WhatsApp para tais alunos, vai ser por e-mail tais, ou não. Não, olha, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo quer e-mail, queremos os dois. Então, isso tem que ficar claro no início, para que a gente não saiba, professor, eu não recebi. Eu não recebi daquele outro. Então, isso tem que ficar muito claro para todo mundo no momento do início das atividades. Noriel, Oi, Ana Carolina. Com a Maísa, mas eu acho que eu fiquei em dúvida. Deixa eu só ver se eu entendi, então. Eu fazendo todas as atividades remotas agora, nesse final de período,
eu sendo aprovadas em todas, no começo de 2021 tiver tudo normalizado, eu já passo automaticamente para o segundo período. Quem Ah, não, quem não optou por fazer as atividades remotas, se tiver voltado normalmente, vai ficar no primeiro período. Então, tipo assim, a turma meio que vai desfazer ela pela opção que a gente deseja. Seria isso? isso. Mas vocês do primeiro período têm uma excepcionalidade, Ana Carolina, que Ah, é que as disciplinas de Fundamentos de Enfermagem e Práticas Integradas 1 não vão ser ofertadas de forma remota, ah. só quando voltar presencial. Então, se em 2021 voltar ao presencial, a turma vai se matricular toda nessas duas disciplinas do primeiro período. Não Não, não. poderão fazer disciplinas do segundo período. Aliás, não. Assim, poderão fazer algumas disciplinas do segundo período que não tiver pré-requisito. Mas a turma ainda vai ficar mais compacta ainda, a mesma turma. Em virtude dessa questão de que a prática integrada 1 e fundamentos de enfermagem não serão ofertados de forma remota. Não, sim, eu entendi. Era só para me entender se assim, eu conseguiria ir, o pessoal ia ficar para trás, mas aí com essas duas oportunidades, as duas matérias que não fossem ofertadas, a gente ia fazer junto. Mas aí, tipo, iria para o segundo período fazendo duas matérias do primeiro e puxando algumas que não fossem pré-requisitos. Isso. Isso pode acontecer. Ah, tá. Não, entendi, então. Tá? Isso pode acontecer, mas eu vou deixar claro também uma questão. Por quê? Exemplo, se todos os estudantes que hoje estão no segundo período não fazerem atividade remota, então a turma inteira com 30 e poucos, 35, a turma inteira fica no segundo período. Quando chegar, vamos colocar esse exemplo aí do retorno presencial em 2021. Aí lá em 2021, toda a turma do segundo período tem que se matricular no segundo período. Os estudantes do primeiro período, que fizeram e foram aprovadas, que podem fazer disciplinas do segundo, aí vai ocorrer o quê? A gente não consegue atender uma turma de 70 alunos. Aí, somente alguns poderão conseguir matrícula de acordo com o número de vagas da disciplina. Porque a gente tem isso, as disciplinas têm número de vagas, né, que são abertas. Geralmente, é o número de alunos que a gente tem na turma, 40. Então, se nenhum estudante do segundo faz atividade remota, fica os 35. Chegou lá na frente, você, Ana Carolina, eu quero puxar uma disciplina do segundo. Ó, tem 35 matriculados, só tem mais 5 vagas. Então, só mais 5 que vão conseguir encaixar e fazer aquela disciplina do segundo período, em virtude dessa questão de que os alunos do segundo não foram para frente. Entendi. Então, uma vez que o segundo todo faça, coisa que talvez não, mas vamos supor que todo mundo faça, passa, eu automaticamente eu vou ter que esperar também, aí eu vou ter que estar tipo estacionado esperando a vez para me fazer. Isso. Ah, é porque assim, eu acreditava que eu ia conseguir avançar também, sabe? Para não ter que ficar parado. Então, querendo ou não, vai ter oportunidade, mas não vai ser para todos. Vai ter um critério de avaliação para estar, tipo, se as vagas, como você falou, 35, tiver só 5, vai ter um critério para o restante estar entrando, para separar esses outros 5 pessoas. O restante vai ter que esperar o próximo período para estar entrando. Isso mesmo. E a grade, como que fica essa grade? Fica parado com pandemia? A grade curricular normal, né, a matrícula no calendário acadêmico normal, como o calendário está suspenso, está tudo parado. A hora que vocês fizerem matrícula, vai aparecer lá matrícula no calendário acadêmico especial. Quer dizer, é um calendário acadêmico que vai ser criado à parte do calendário acadêmico normal, que está suspenso. Tá? Então, aí as matrículas vão vir nisso. Então, a atividade remota não está ligada ao retorno do calendário acadêmico.
da UFA oficial. O calendário acadêmico continua suspenso. Tá? Por essa razão que participar da atividade remota é facultativo, tanto para o discente quanto para o docente. Compreendi. Emerson, então o conteúdo remoto do primeiro período fica condicionado à demanda do segundo. Isso, na questão da aprovação, sim, fica condicionado à demanda do segundo período. Caso não tenha aceitação do segundo, podemos optar por fazer? Sim, exemplo, se você tem uma disciplina lá do segundo período que está sendo ofertada naquele módulo, que não tem pré-requisito, tá? Isso a gente tem que observar também. Você pode até se matricular nela, mas lembrar, a carga horária semanal, né, das atividades remotas de ocupação não pode ultrapassar 34 horas. Tá? O que é isso? Então você pega aqui uma disciplina que é de 30, uma disciplina de 45, uma de 45, quer dizer, 45 mais 45, 90, mais 30, 120. São 120 horas. 120 horas, aí você divide pelo número de semanas. Lá, em 6 semanas, que vamos por exemplo de uma projeção que a gente pode colocar, né? Então, que é o que a gente está pensando. 120 dividido por 6. Dá 20 horas por semana. Então, essas 3, você está com 20 horas por semana. Você pode chegar até a 34. Então, você poderia fazer mais alguma aí, né? Porque você tem limite disponível na sua carga horária semanal. Mais alguma? Marisa, essa é algo até que eu vou conversar contigo. Você pode fazer a opção de fazer todo mundo se matricular numa única vez, né? Só que são 80 alunos. Assim, 80 possíveis alunos, né? Então, essa vai ser uma opção que você pode, sim, isso até eu ia conversar contigo amanhã. Você pode fazer a opção, não, eu vou ofertar uma vez só com todo mundo. Ou, não, eu quero ofertar em 2 períodos, em 2 momentos, tá? Então, isso vai ser uma opção que você vai ter que fazer, tá? Mas baseado nessa questão de que você pode ter possíveis 80 alunos. Então, trabalhar remotamente com 80 ou trabalhar remotamente com 2 turmas de 40. Que pode não se concretizar esse número todo, mas aquela coisa, pode ser que sim, né? E aí, então, essa é uma avaliação que você vai ter que fazer. Mais alguém? Mais alguém? Deixa eu ver aqui no grupo do WhatsApp se tem alguma coisa. Não, aqui tá tudo certo. Pessoal, mais alguma dúvida? Se não tiver, então eu vou encerrar. Tá? E eu vou combinar uma coisa com vocês. Esse link, tá? Ele é um link bem permanente, tá? Então, eu estou aqui na Escola Técnica à tarde, tá? Todas as tardes e alguns dias pela manhã. Então, quando eu estiver aqui à tarde, eu vou sempre deixar este link, né, esta página de reunião, aberta. Quem quiser, é só clicar lá no endereço que está lá no grupo e entra aqui na sala. E se quiser, né, conversar comigo, tirar dúvida, né, a gente tira dúvida aqui, né, pela sala do curso, tá certo? Então, este link é um link permanente. Eu estando online e com a sala aberta, vocês podem solicitar para entrar e aí a gente tem essa possibilidade de conversa aqui.
Agora, se for só para escrever mesmo, vai lá no grupo do WhatsApp, a gente tira dúvida lá no WhatsApp, né? Manda áudio, enfim, tá? Mas eu vou começar de rotina, deixar essa sala aberta para quem quiser, pode entrar para tirar dúvida, enfim, né? Ok. E, como eu disse, amanhã nós temos reunião com os professores, né, que atuam no curso técnico em enfermagem. E tendo amanhã, na terça-feira de manhã, nós temos a reunião com a Escola Técnica de Saúde, né, com os coordenadores, já para dar vou falar assim, uma definição final, né, de como faremos, se faremos e como faremos as atividades remotas, tá? E eu vou sempre atualizando vocês, né, lá pelo grupo do WhatsApp, com informações, para deixar vocês a par do assunto, tá bom? Ok, olha, então, não tendo mais perguntas, vou aguardar aí, um minutinho. Não tendo mais perguntas, eu vou finalizar, então, a nossa reunião. Ok, gente, então entendido até aqui. Dúvidas, estou sempre disponível aí, tá lá no grupo, me chama no privado se não quiser mandar mensagem no grupo, tá? Eu só peço a vocês uma gentileza, tá? No grupo do WhatsApp. Se possível, mensagens e tal, quiser conversar, que o façam até 6, 7 horas, tá? Que não passem das 7, né? Nem de madrugada, por favor, tá? Mas, claro, se for urgente também, pode mandar a qualquer horário. Mas a questão de responder, talvez, se vocês me mandem mandar mensagem muito à noite, tudo, pode ser que a minha mensagem, então, ela só fique para o outro dia de manhã, tá bom? Então, agradeço aí a todos vocês pela participação, tá? Como eu disse, a reunião foi gravada, e aí eu vou salvar aqui e tal, e vou ver como que faz, né? Como que é o áudio final aqui, que eu nunca fiz isso. E aí, se for possível, eu disponibilizo lá no grupo do WhatsApp. Deu 82 minutos, né? É um arquivo que vai ser até pesadinho. Se não for possível mandar no WhatsApp, eu vou colocar no canal do YouTube do curso, tá? Então, um abraço aí a todos vocês, muito obrigado pela participação, tá? E estou com saudades de todos, tá? Estou com saudade de uma aglomeração, principalmente dentro de sala de aula, na aula prática.